Amigos, quero separar um tempinho para falar sobre alguns eventos recentes, muito interessantes e que têm profundas implicações proféticas. Vamos tomar um tempinho e dar uma olhada em um vídeo singular que acabou de ser postado na internet. É uma mensagem especial do Papa Francisco a uma convocação cheia de ministros carismáticos e pentecostais. É um apelo por unidade para que se unam e voltem a se juntar à Igreja Católica. É um convite para que sejam um e penso que isso é muito significativo. Não poderemos mostrar o vídeo inteiro, mas vamos postá-lo no site abaixo se desejar vê-lo na íntegra. Vamos em frente então, pode soltar. Eu estou convencido que Deus me trouxe a este concílio de ministros no espírito de Elias. Deixe-me explicar. Se você prestar bem atenção, o espírito de Elias estava sobre João Batista, para voltar o coração dos filhos aos pais. Vamos dar uma pausa no vídeo. Agora, em alguns momentos, vamos escutar uma mensagem pessoal do Papa Francisco. Mas para mim, ainda mais interessante é a questão de quem é o bispo Tony Palmer. Um indivíduo bem elegante que parece ter uma relação pessoal com o Papa e que foi enviado como representante do Papa. Ele é um mediador. Tecnicamente, ele não é católico, ele é anglicano. E ele tem seu próprio ministério que é especificamente focalizado em trazer unidade às igrejas. E ele não foi só a este congresso de carismáticos, mas ele participa aonde ele pode para unificar as diferentes igrejas. Ele faz um trabalho excelente em se apresentar como o profeta Elias, de trazer de volta os filhos aos pais e os pais aos filhos. Uma mensagem de unidade, banalizando diferenças doutrinárias. Escute-o e vejamos o que você pensa. E de trazer os corações dos pais aos filhos, de preparar o caminho para o Senhor. E sabemos que profecias sempre têm um cumprimento duplo. E sabemos que Elias virá antes da segunda vinda também. E eu entendi que o espírito de Elias é o espírito de reconciliação, de voltar corações um ao outro. Isso é muito importante. Sabemos que nos primeiros 1000 anos houve uma só igreja chamada de Igreja Católica. E a palavra católica quer dizer universal, não quer dizer romana. Católica é, se você é nascido de novo, levanta sua mão. Se você é nascido de novo, você é católico. Não quero me deter nesse ponto porque ele está certo. A palavra católico tecnicamente significa universal. Mas o que você está vendo aqui é que em passos cuidadosamente pequenos, as distinções entre católicos e protestantes estão sendo destruídas. Vamos continuar assistindo. Pegue de volta, redima o que te pertence. Somos católicos. Então tivemos o cisma do final do primeiro século. Surgiu a Igreja Ortodoxa, Oriente e Ocidente, duas igrejas. Depois, 500 anos mais tarde, veio Lutero com seus protestos. 3 igrejas em 1500 anos. 3 denominações, não 3 igrejas. E então, a partir dos protestos de Lutero, 33 mil novas denominações. Você vê o que está acontecendo aqui? Amigos, ele o chama de protestos de Lutero, em vez de movimento protestante ou reforma protestante. É retratado aqui como a rebelião dos protestos de um só sacerdote infiel. Mas este, na realidade, foi um movimento baseado em muitas diferenças teológicas. Vamos continuar. Eu cheguei a entender que a diversidade é divina, é a divisão que é diabólica. E eu não sei se você captou a mensagem, amigos. Mas isto é muito significativo e perturbador. Diversidade é maravilhosa, é divina, mas divisão é diabólica. Veja, isso não é verdade. Nem toda divisão é diabólica. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus divide e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Jesus disse, não vim trazer paz, mas espada. Paulo diz que devemos sair e ser separados. E quando os apóstolos em seus dias defenderam a verdade, houve uma divisão que aconteceu entre eles e a grande igreja. E assim, nos últimos dias, quando defendermos a verdade, não seremos chamados somente de divisivos, mas também de diabólicos.
É verdade que vocês estavam falando sobre a glória, concordo com vocês. Claro que é verdade. A glória que o Pai tinha, Ele a deu a Jesus. A glória era a presença de Deus. O que é a renovação carismática é quando passamos a sentir a presença de Deus. E Ele disse, eu lhes dou a glória. Razão pragmática para que sejam um. É a glória que nos une, não as doutrinas. Ele disse que é a glória que nos une, não as doutrinas. Bem, não sei se mencionou isso antes, que o bispo Tony Palmer também é carismático. Ele fala em línguas, ele apoia isso. E o movimento carismático é um movimento muito interessante, por ser, na verdade, uma forma de espiritualismo que vem à igreja cristã. De fato, mais ênfase é colocada no espírito que na doutrina. Sabe, mais uma coisa que pensei que deveria mencionar nesse ponto, quando falamos sobre quem é esse Tony Palmer, ele disse à multidão: quando minha esposa percebeu que ela poderia ser uma católica e uma carismática, e evangélica e pentecostal e ser absolutamente aceita na igreja católica, ela disse que queria reconectar suas raízes com a cultura católica, e foi isso que ela fez. Portanto, não há dúvidas de qual é o seu objetivo. Ele disse que sua esposa creu que poderia ser tudo isso e se reconectar com a cultura católica. Esse é o objetivo, que todos no mundo cristão se una dentro da cultura católica, ou reconhecendo-a. É a glória se você aceita que Cristo está vivendo em mim e que a presença de Deus está em você. Isso é tudo o que precisamos, porque Deus vai dar um jeito em todas as doutrinas quando subirmos ao segundo piso. Não preocupe aqui sobre doutrina. Nós vamos selecioná-las todas as doutrinas quando chegarmos ao céu. Que simplesmente nos amemos um ao outro aqui, mas doutrina é muito importante. Jesus disse, reconhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus fez o Sermão da Montanha, as pessoas se maravilharam da sua doutrina. Então, o que vamos fazer? Eliminar o Sermão da Montanha? Porque devemos nada mais que amar uns aos outros. E que vamos dar um jeito nas doutrinas mais tarde? Esse será o coro que você vai ouvir, vez após vez. Pode dar play de novo. Por isso, a unidade cristã é a base de nossa credibilidade. Porque Jesus disse que até que sejam um, não crerão. O mundo não vai crer, como de fato deveria até que sejamos um. A divisão destrói nossa credibilidade. É o medo que nos mantém separados. Porque medo é falsa evidência parecendo real. É um acrônimo. F-E-A-R, falsa evidência parecendo real. Porque a maior parte de seus medos é baseada em propaganda. O que estamos, na verdade, ouvindo aqui é que os ensinos da Reforma Protestante são propaganda que infundem medo. Portanto, é ruim, não se preocupe com essa propaganda. Ok, siga em frente. Agora, por que é histórico? Porque em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um tratado que deu fim aos protestos. Lutero cria que somos salvos pela graça e pela fé. Somente. Amém? Pequena correção, não foi somente Lutero que cria nisso. Eram dezenas de milhares de cristãos dedicados, que queriam ir de volta à Bíblia. Hus cria nisso, Wycliffe cria nisso, Tyndale cria nisso, todos os grandes reformadores criam nisso, não somente Lutero. A Igreja Católica cria que somos salvos por obras. E por isso os protestos. Em 1999 escreveram isso juntos. Porque nas igrejas protestantes temos muitas salvações baratas. Pessoas nascendo de novo, mas sem qualquer fruto. E pelo fato de não procurarmos frutos, nem mesmo era o assunto em pauta, por não ser necessário para a salvação. E não é, mas é o resultado bom se você é salvo. Então, o que fizeram foi que juntaram as duas definições. Ouçam só, estou lendo do site oficial católico do Vaticano. Justificação significa que o próprio Cristo é a nossa justiça, em que compartilhamos pelo Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai. Juntos, nós católicos e protestantes luteranos cremos e confessamos que pela graça somente, pela fé nas obras salvíficas de Cristo, e não por qualquer mérito de nossa parte,
Somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que renova nosso coração enquanto nos capacita e chama às boas obras. Pode parecer que este era o único protesto de Lutero, mas Lutero não protestou só contra uma coisa. Ele cravou 95 pontos diferentes de protesto no portão da igreja de Wittenberg. Ele está se referindo a um deles, mas não é o único ponto. E você vai perceber que na semântica, na linguagem que é usada neste acordo, é muito rebuscada e cautelosa, porque os católicos estavam buscando um vocabulário em que não teriam que renunciar o que anteriormente criam, ou significar que havia algo de errado com suas doutrinas. Não tenho tempo de me aprofundar nisso, mas não é bem isso o que superficialmente parece ser. Isso deu fim ao protesto de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero já passou, bem como o vosso. Em 1999, isso foi assinado pela Igreja Luterana, pela Confederação Mundial. Mais tarde, uns 5 anos mais tarde, a Igreja Metodista Mundial assinou o mesmo tratado, mas até hoje não tivemos qualquer evangélico protestante que se levantasse e assinasse esse acordo, para concordar com nossos irmãos e irmãs, que somos salvos pela graça através da fé para boas obras. E eu creio que isso é algo que precisa ser consertado. Vamos dar pausa. Ele aqui está realmente apelando. Ele diz que os luteranos assinaram um acordo e que o protesto já não existe. E que os metodistas assinaram isso. Agora estamos tentando fazer o que os evangélicos e pentecostais assinem este documento para que todos sejamos novamente. A reforma protestante não é necessária. Estamos todos em harmonia agora. Aí está um desafio para você. Portanto, os protestantes acabaram há 15 anos. E sei que sou um pouco atrevido aqui, porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Acho que é fácil percebermos para onde isso está indo. A distinção entre católicos e protestantes está sendo varrida para fora. Este é um movimento em direção a uma única religião mundial. E é exatamente o que a profecia diz que tem que acontecer antes de Jesus voltar. O mundo está sendo sacudido. Somente haverá 2 grupos quando Cristo voltar. Um terá o selo de Deus, o outro a marca da besta. Obviamente, se há 33 mil denominações cristãs, alguma coisa tem que acontecer para polarizá-los a um desses 2 lados. É por isso que você vê a profecia se cumprindo neste momento. Esse é o tipo de argumento que será dado, esse é o tipo de apelo que será feito para trazer todos a um corpo unificado, onde minimizamos a importância da doutrina, da Bíblia. Talvez agora sejamos todos católicos de novo. Mas somos reformados, somos católicos no sentido universal. Não estamos mais protestando contra a doutrina de salvação da Igreja Católica. Agora pregamos o mesmo Evangelho. Será que pregamos o mesmo Evangelho? A menos que houve mudanças radicais desde 1999, das quais não esteja informado, só para lhes dar alguns exemplos das diferenças que levaram à Reforma Protestante. A Bíblia ensina que não devemos nos inclinar perante estátuas. Este é um dos 10 mandamentos, e a lei de Deus faz parte do Evangelho. A Igreja Católica Romana diz que devemos nos inclinar perante estátuas. A Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. A Igreja Católica Romana ensina que Maria era sem pecado. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A Igreja Católica diz que Maria é co-mediadora. A Bíblia diz que Cristo ofereceu o sacrifício sobre a cruz de uma vez por todas. Hebreus 7, 27. A Igreja Católica Romana ensina que o sacerdote sacrifica Cristo sobre o altar sempre que eles realizam a missa. A Bíblia ensina que todos os cristãos são santos e sacerdotes. Efésios 1, 1. A Igreja Católica diz que santos e sacerdotes são uma casta especialmente da comunidade cristã. A Bíblia ensina que todos os cristãos deveriam saber que têm vida eterna. 1 João 5, 13. A Igreja Católica ensina que os cristãos não podem e não devem saber que têm vida eterna. A Bíblia ensina que não devemos chamar nenhum líder religioso de pai. A Igreja Católica ensina que podemos chamar sacerdotes e o Papa de pai. E o bispo Tony Palmer também é chamado de Pai Tony.
A Bíblia ensina a não orar em vãs repetições. Mas a Igreja Católica diz que podemos recitar a Ave Maria e o Pai Nosso em vã repetição. A Bíblia ensina a confessar seus pecados somente a Deus, que só Ele pode perdoar pecados. A Igreja Católica Romana diz que devemos confessar nossos pecados ao Padre. A Bíblia ensina que antes do batismo deve-se ensinar a pessoa o Evangelho e os mandamentos de Cristo, que deve crer e se arrepender. A Igreja Católica Romana diz que criancinhas pequenas podem ser batizadas e que se morrem antes serão condenadas ao inferno. Os ensinos sobre purgatório, língua e oração dos santos não se encontram na Bíblia, mas são relíquias do paganismo. E com essas duas coisas podemos avançar. Essa é a afirmação que eu ouço ao eu fazer evangelismo país afora e mundo afora. De outros cristãos dizendo que não precisamos dos 10 mandamentos, não precisamos do sábado. E é verdade, os 10 mandamentos se resumem em amor a Deus e amor ao próximo. Deve ser algo que vem do coração, mas às vezes esses argumentos são usados para diminuir a importância de especificamente obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso, apesar disso ser bonito, e eu concordar que devemos amar o Senhor e amar o próximo, isso não deve diminuir a importância de especificamente obedecer aos 10 mandamentos. E vamos em frente. Estou aqui com meu irmão, o bispo irmão Tony Palmer. Somos amigos por anos. E ele me falou do vosso encontro, da vossa conferência. É um prazer saudá-los. Com piacere, quindi um saluto. Uma saudação alegre e nostálgica. Alegre porque há muita alegria por vocês estarem reunidos para louvar Jesus Cristo, o único Senhor. Orar ao Pai e receber o Espírito. Isto dá alegria, pois se vê que o Senhor trabalha em todo o mundo. E nostálgico, ansioso, porque é como o que acontece aos nossos subúrbios. E os nossos subúrbios há famílias que se amam e que não se amam. Famílias que se unem e famílias que se separam. E nós somos um pouco, me permitam usar essa palavra, separados. Portanto, ele basicamente está dizendo que eu vos saúdo com alegria por vocês estarem reunidos para adorar a Jesus. Mas também o faço com nostalgia ou com ansiedade, como seria no italiano. Querendo dizer, eu olho para trás quando éramos uma só família. E temos que ser uma só família de novo. Esta é a ênfase da mensagem. Separados porque o pecado nos separou. Nosso pecado. Os mal-entendidos na história, uma longa estrada de pecado comunitário. E quem é culpado? Todos somos culpados. Todos somos pecadores. Bem, para mim essa poderia ser a maior narração incompleta do milênio. Que todos esses 30 a 50 milhões de pessoas que foram executadas pela Igreja Católica, isso foi um grande mal-entendido e não sabemos quem é o culpado. Bem, eu presumo que foi porque havia uma divergência teológica tão grande que as pessoas não queriam reconhecer a superioridade e a autoridade da Igreja. E eu não creio que eles mudaram sua opinião desse ponto. Só há um justo, o Senhor. Eu estou ansioso para que essa separação termine e nos dê comunhão. Estou ansioso por receber aquele abraço, do qual fala a Escritura Sagrada, quando os irmãos de José, famintos, de José famintos andaram até o Egito. Agora o Papa faz a transição.
a um discurso deveras brilhante, falando de um abraço. Então ele faz referência à história de José. E ao ele falar da história de José, a imagem que provavelmente aparece na mente dos espectadores, ele está retratando a si e a Igreja Católica como José aqui. José que foi mal entendido e traído por seus irmãos. Mas seus irmãos começaram a ficar famintos, porque aquilo que somente José poderia lhes dar e vieram finalmente se prostraram perante José. E José acabou sendo superior deles. Eles tinham ficado separados de seus irmãos, mas eles vieram e o abraçaram no final. José abraçou seus irmãos, ele os perdoou pelo que tinham feito. Portanto, você é que decide enquanto assiste essa pequena analogia quem que é José nessa história. E compraram para poder comer. Per poter mangiare. Andavano a comprare. Foram lá comprar e tinham dinheiro. Mas não potevano mangiare i soldi. Mas não podiam comer o dinheiro. Mas ali encontraram algo mais que comida. Qualcosa più del pasto. Encontraram seu irmão. Todos nós temos dinheiro. O dinheiro da cultura, o dinheiro da nossa história. Há tanta riqueza cultural ou religiosa das diferentes tradições. Mas devemos nos encontrar como irmãos. Temos que chorar juntos como chorou José. Este choro nos une. O choro do amor. Eu falo contigo como irmão. E falo assim, de forma simples, com alegria e ansiedade. Passamos a nossa ansiedade crescer, porque isso nos vai impulsionar a nos achar, a nos abraçar e louvar a Jesus Cristo como único Senhor da história. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por deixar eu falar a língua do coração. Lasciarmi parlare la lingua del cuore. E lhes peço um favor, de orar por mim, porque preciso da vossa oração. Eu vou orar por vocês, mas eu preciso de vossas orações. E oremos ao Senhor para que una a todos. E avante, sejamos irmãos. Que nos demos espiritualmente este abraço. E permitamos que o Senhor termine a obra que começou. E isto é um milagre, o milagre da união começou. Diz um escritor italiano, Manzoni, famoso, ele disse essa frase num romance. Um homem simples do povo disse esta frase: nunca vi que o Senhor tenha começado um milagre sem terminá-lo bem. Ele vai terminar bem este milagre da unidade. Bem, amigos, eu tentei deixar o Papa falar sem interrupções, para que você possa captar bem a mensagem. Não posso usar palavras melhores. Há um apelo, nos abraçarmos, um milagre da união, juntamos nossas lágrimas. Somos todos irmãos. Isso é realmente um apelo para protestantes desgarrados voltarem para casa. Aliás, quando os irmãos de José o encontraram, eles acabaram indo morar no Egito, onde José estava. Mas deixemos ele terminar. Por favor, me abençoe e eu te abençoarei. De irmão para irmão, um abraço, obrigada.
Glória, glória, glória. Tony, obrigado, Senhor. Vamos lá, o homem pediu para que orássemos por ele. Agora subiu ao palco o pastor Kenneth Copeland, que na verdade foi discípulo do próprio Oral Roberts. Ele é provavelmente um dos maiores líderes carismáticos da América do Norte. Também é um conhecido pregador da teologia da prosperidade. Mas é interessante que o pastor Ken Copeland e o Papa Francisco, os dois têm 77 anos de idade, ou seja, vêm da mesma era. Depois, este salão cheio, não de leigos, mas de líderes, são ministros no movimento carismático. Ouvindo esta mensagem do Papa, ficam de pé, aplaudem. Levantam as mãos e acham que isso é maravilhoso, mas parece que estão abraçando a mensagem. Vamos continuar. Pai, nós respondemos seu pedido. E já que não temos oração que chegue à altura, a não ser que concordemos com ele e com seu pedido, e seu coração que bate pela unidade do corpo de Cristo, nos reunimos na unidade de nossa fé. Aleluia. Me parece que ele está concordando com o que disse o Papa, que iremos nos juntar na unidade de nossa fé. Só queria comentar isso. Vamos seguir. Portanto, todos nós, Pai, conforme a Escritura, ao sabermos que não podemos orar como deveríamos, oramos por ele no Espírito, recebemos discurso do Espírito Santo. Recebemos orações de fé. Nós recebemos, Senhor, recebemos palavras que não são nossas. Eu não vejo nenhum exemplo na Bíblia de Jesus orando assim. Quando Jesus falou que iriam falar em outras línguas, ele quis dizer que os discípulos iriam de forma sobrenatural e falar línguas que anteriormente não conheciam ou haviam estudado, com o propósito de pregar o Evangelho àqueles que falavam estas línguas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória, glória. Thank you, Father. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tony, bring your phone and come here. Traga teu celular e vem cá. Quero que você filme uma mensagem de volta. Suba aqui. E vamos fazer desse jeito, para que ele possa ver toda esta congregação. Então agora isso na verdade é uma ideia brilhante. Para fins de marketing, que Kenneth diz que queremos enviar uma mensagem pessoal de volta ao Vaticano, de volta ao Papa. Vou ter que voltar ao Vaticano, então. My dear sir. My dear sir. Meu querido Senhor, muito obrigado do fundo do nosso coração. Todos esses líderes representam literalmente dezenas de milhares
que te amam, que creem em Deus junto com você. E em resposta a teu pedido, nós acabamos de orar por você e com você. E assim fizemos no Espírito. E cremos que recebemos de acordo com a palavra de Jesus em Marcos 11, 24. O que quer que desejais, orando, creiam que o recebereis e será vosso. Nosso desejo, Senhor, no que se refere a Ti, está no 4º capítulo do livro de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem maduro à medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Obrigado, Senhor. Nós te abençoamos. Recebemos a tua bênção. É muito, muito importante para nós. Te abençoamos com todo o nosso coração. Te bendizemos com toda a nossa alma. Te bendizemos com toda a nossa força. E te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Deus por você. E assim todos nós declaramos juntos. Seja abençoado. Outra vez, todos juntos. Seja bendito. Amém. 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 Hallelujah. I think you're going to have to come to the Vatican. I will. Aleluia. Você vai ter que vir ao Vaticano. Eu vou. Estou disponível. Louvado seja o Senhor. Então o Bispo Tony está convidando Kenneth Copeland de vir ao Vaticano. Vai ser interessante ver se isso vai acontecer. Outra coisa, acho que ninguém deixou de perceber que parecem ter acolhido a mensagem do Papa por unidade, dizendo: nós queremos tua bênção e nós queremos te abençoar. A vontade de Deus se fará. Amém. Tony, obrigado. Gente como você abençoou este lugar esta noite. Te amo, te amo. Obrigado, amém. Eu lhes disse que nunca o esqueceria. Eu lhes digo agora. O céu está emocionado sobre isto. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Sabe o que é tão emocionante para mim? Quando eu entrei no ministério há 37 anos, isso era impossível. Isso é verdade. Ele reconhece o quanto as coisas mudaram desde que ele foi ao ministério. Porque os carismáticos e pentecostais eram bem protestantes. E eles ensinavam que a besta de Apocalipse era a Igreja Católica. As coisas mudaram radicalmente e você pode ver isso nitidamente nos seus ensinos. Bem, amigos, quero encerrar lendo algo para você. E quero sugerir que você depois se aprofunde. Isso é do capítulo 35 no livro O Grande Conflito. E você me diga se concorda que a profecia está sendo cumprida. O romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência, e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir influência, a crescente de indiferença com relação às doutrinas, que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que uma pequena
pequena concessão de nossa parte nos levará a melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência. A tão elevado preço comprado, ensinavam os filhos a aborrecer ao papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. O grande conflito, página 563. Amigos, hoje essa profecia está cumprida perante vossos olhos. Mas eu quero enfatizar, para encerrar, que este é simplesmente mais um marcador importante na profecia. Há muito mais para acontecer que precisamos entender. Mas mesmo sabendo os detalhes da profecia, não é isso que vai nos salvar. Precisamos ter uma relação pessoal diária com Jesus, baseada na sua verdade e na sua palavra. Está você estudando a palavra? Você caminha com o Senhor? É a verdade que vos vai libertar, amigos. Precisamos orar para que, se houver qualquer coisa que estamos segurando, que está impedindo de nos render inteiramente a Jesus, tomando nossa cruz e seguindo a Ele, que você escolha fazer isso hoje. Você já se perguntou como será quando as profecias terão se cumprido? O que mais você pode esperar que mensagens pessoais do Papa aos protestantes? Penso que estamos vendo isto neste momento.